Olá, ponto de vista da medicina está começando. Hoje o assunto não é bem medicina. Siddhartha Mukherjee, que é professor de oncologia da Universidade de Colômbia, chamou o câncer de imperador de todos os males. Por que imperador? Porque geralmente os imperadores, em épocas um pouco remotas, eles matavam muito. Esse paralelismo, porque o câncer é um imperador, porque é uma das principais causas de morte hoje no mundo, junto com as doenças cardiovasculares. Essa palavra câncer é um pouquinho interessante saber qual a origem das palavras. Câncer em grego vem do grego carquinos, que quer dizer caranguejo. E por que caranguejo? Porque às vezes o câncer ele é duro, é muito difícil e é uma pata. O caranguejo, quando fica deitado, as patas dele parecem com a circulação, porque o câncer muitas vezes é ao comprimir vaso, ele faz uma circulação colateral. E oncos. Oncos, o que é oncos? Oncos quer dizer massa. Quer dizer, naquela época, qualquer tipo de tumoração era chamado de oncos. Podia ser mole, podia ser duro. Daí vem oncologia, que é a ciência que estuda o câncer. Mas o assunto hoje não é médico que vai tratar aqui do assunto câncer, mas sim um leigo em medicina, que é o senhor Henrique Duarte Prata, gestor e presidente do Hospital de Câncer de Barretos. Bom dia, Henrique. Bom dia, doutor. Prazer estar aqui, poder falar no seu programa alguma coisa sobre saúde, que a experiência de 27 anos de gestão, acho que alguma coisa a gente pode ajudar as pessoas a entenderem o que é uma gestão, às vezes. Henrique, como é que começou a história de um pequeno hospital de Barretos, cidade do interior, que se transformou em referência nacional e internacional no diagnóstico e tratamento de câncer? Como é que foi essa história desde o seu início? Essa história é um casal médico formado na USP em São Paulo. Minha mãe de Sacramento, aqui próximo de Uberaba, imagina se formar em medicina em 1949, e meu pai de Sergipe, também que nascido, criado em Santos, se uniram através da Faculdade de Medicina em São Paulo, na USP. E meu pai já em 1951, ele já tinha feito o título de doutorado em medicina. Tamanha a capacidade acadêmica, científica que ele se tornou. E esse casal, por origem da minha mãe ter meus avós morarem em Barretos, resolveram sair de São Paulo com esse conhecimento de uma medicina de maior conhecimento, que é a medicina de doutorado que meu pai tinha feito, e querer levar essa gestão para o interior, para oferecer também qualidade em medicina no interior, porque até então, e até hoje praticamente, todo mundo acha que só nos grandes centros, nas capitais, que estão a grande medicina. Então meu pai saiu para o interior com a vocação de levar aquele conhecimento, aquela medicina de alta performance que ele já tinha adquirido experiência em São Paulo, que viesse trazer aquilo, benefício para o interior, para poder, além de criar os filhos no interior, que é um casal que teve 5 filhos, também oferecer a chance das pessoas do interior não ter que se tratar a distância de 500, 400 quilômetros para São Paulo. E aí eles montam um serviço de medicina em Barretos. Em 1962 eles já tinham um hospital em Barretos, um hospital geral. E aí começa a história da vida deles. Como é que foi essa transformação de um hospital pequeno numa cidade do interior? Geralmente o pessoal não valoriza a cidade do interior. Transformou nesse complexo hoje uma referência nacional do câncer. Quais foram as etapas e quais foram as dificuldades? A primeira etapa que sensibilizou meu pai a transformar o hospital em o primeiro hospital de câncer do interior do estado de São Paulo foi o fato que ele em 62 abre um hospital geral e percebe que todos os pacientes que diagnosticavam câncer
que mandava para a Secamargo em São Paulo, que sempre foi a nossa referência, e até hoje a nossa referência sobre câncer no Brasil, sempre foi a Secamargo em São Paulo. Ele via que 50% a 60% dos pacientes voltavam no dia seguinte, sem condições de se sentir bem de tratar na capital. Então ele, já em 67, 5 anos depois, ele transforma o Hospital São Judas Tadeu dele, que era um hospital geral, ele transforma em um hospital de oncologia. Compra uma bomba de cobalto e começa então a operar e tratar os pacientes no interior, já em Barretos, e se torna então já uma referência em oncologia. A grande sensibilidade do meu pai era um homem extremamente cristão, meu pai e minha mãe, a família muito religiosa, e meu pai era uma pessoa que vivia a angústia, o sofrimento das pessoas e fez uma medicina para trazer esse conceito de oncologia. Ele estudou muito bem o que deveria ser feito. Então ele acerta na gestão que ele escolhe, onde ele coloca a gestão com a perfeição do que é honesto fazer em oncologia. Ele coloca a obrigatoriedade dos médicos serem período integral, dedicação exclusiva e caixa único, para que as pessoas, ninguém competisse de eu recebo mais, eu atendo melhor, eu recebo menos, eu atendo pior. Então ele coloca uma gestão perfeita, aonde nasce então uma semente, uma árvore frutífera, porque os discípulos do meu pai, todos os médicos chegaram no hospital do meu pai com muito menos formação que ele, via que meu pai atendia todos os pacientes sentado ou de pé, colocando a mão no paciente, segurando o paciente em qualquer parte do seu corpo, ou na perna, ou no braço, mas sempre com a mão na pessoa ou na própria mão do paciente. Que é uma condição difícil hoje em dia, né? Mas até hoje, olha, doutor Ramiro, o senhor vê lá em Barretos, graças a Deus, os médicos mais velhos, principalmente a maioria dos médicos que nós temos no hospital, todos eles abraçam e colocam a mão no paciente. Essa disciplina de tratar as pessoas oferecendo respeito, amor, restabelecendo a dignidade dela, é uma disciplina da semente da medicina que meu pai implantou, que nós somos conhecidos como Hospital do Amor, porque não é só meu pai e só os discípulos dele que fazem isso. Hoje nós temos uma família de 3.600 colaboradores, mais 500 médicos, são 4.100 pessoas da família da Fundação Pio XII, e não existe uma pessoa que não pensa em abraçar e pôr a mão no paciente, para fazer com que ele se sinta em casa, respeitado, chamado pelo nome, oferecendo dignidade a ele. Então ele monta esse conceito de medicina, com a gestão e com a disciplina de humanização perfeita, porque os médicos também não tinham outra condição a não ser atender com todo o tempo, com a consulta bem feita, de tratar o paciente e a família. Aí essa semente vai germinando e ele consegue então um hospital pequeno no interior e que começa a atender a região de Barretos, depois o estado de São Paulo, e hoje atende 27 estados e atende hoje 1.800 municípios do país, mandam paciente para Barretos, porque se tornou uma referência em oncologia, mas principalmente no conceito de humanização. O grande diferencial nosso é tratar as pessoas por amor em primeiro lugar, depois por remédio, depois por instalação, por equipamentos. Nós não temos essa vaidade, embora somos um hospital que tem tudo que existia hoje em qualquer lugar no mundo sobre oncologia, nós temos em Barretos. Temos o mesmo equipamento que existia em qualquer serviço em Houston, que é o maior centro do mundo, tem tudo em Barretos. Mas isso não é para nós o serviço nosso. O serviço nosso é realmente fazer o tratamento para a pessoa por amor, com respeito, com dignidade. E esse então se torna uma transformação, mesmo dentro das dificuldades que o hospital sempre teve, de falta de dinheiro, porque nós atendemos desde a hora que meu pai inicia o projeto e até hoje, o hospital é 100% atendimento. Antes era INAMPS, né? INAMPS. Hoje é SUS. E o hospital até 100%, um hospital de atendimento só pela forma que o governo paga, quer dizer, nenhuma pessoa paga qualquer valor, qualquer diferença sobre o tratamento. E o hospital então se tornou um hospital que trouxe uma motivação para uma sociedade de saber que não precisa ter dinheiro para se fazer o que é honesto. Nós precisamos fazer as coisas que é honesta, que é a disciplina que você gostaria que fosse feito para você, para sua família, para fazer para essas pessoas que não tem, a maioria das pessoas chegam lá, não tem nem o que comer no dia que chega, e essa disciplina
apaixona todos os profissionais que trabalham lá, as pessoas se encantam, se apaixonam e dão de si o que é demais, que é o carinho, que é o amor em respeito ao paciente. E aí nós crescemos numa proporção totalmente inesperada, porque meu pai tinha um projeto também, porque não era, meu pai sempre falava para mim, e eu não era criado com meu pai, eu fui criado com meu avô, que é aqui de Sacramento. Meu avô é muito conhecido na pecuária, que meu avô chamava Antenor Duarte Vilela. É um homem que me ensinou a forma de lidar com a vida. E com essa formação que eu fui criado com meu avô, eu tinha eu não acreditava que uma pessoa podia ter estímulo para trabalhar com uma coisa que dava prejuízo. Então, meu pai sustentava o hospital desde quando ele criou, porque meu avô tinha dinheiro, minha mãe tinha dinheiro, e minha mãe todo ano tinha de tampar o buraco com o dinheiro da família. Ô Henrique, eu sei que esse caminho foi difícil, teve muitos obstáculos. Como é que foi que você conseguiu vencer esses obstáculos num país em que a saúde ainda deixa a desejar? Como é que você chegou lá? Eu sei que humanismo, trabalho, mas quais são as outras situações que o ajudaram a chegar ali? Bom, primeiro, eu acho que é difícil a gente entender. A manutenção. É difícil a gente entender o desígnio de Deus na vida de cada pessoa. Tem pessoas que, vamos dizer, encontram um motivo de ajudar o próximo, de servir a comunidade, de estar próximo de Deus, servindo ao próximo. Eu via meu pai fazendo um serviço que eu achava um absurdo, porque eu não tive formação de aceitar você trabalhar num negócio que só dá prejuízo, é honesto. Por quê? Não pode existir uma finalidade nem estímulo para você viver desse jeito. Mas como é que uma pessoa como meu pai tinha isso? Isso era incompreensível para mim, porque eu não tinha a profundidade da fé que meu pai tinha e não compreendia que a fé, o amor faz você viver de formas completamente inexplicáveis, como meu pai vivia e como eu vivo hoje. Mas eu era um crítico do meu pai, mas respeitava ele. Meus irmãos já, às vezes, brigavam com ele, mas eu nunca briguei, porque meu pai não deu R$1 para um filho, a não ser tudo que ele ganhava e tudo que ele fez na vida. Ele deixou 100% para a fundação que ele criou e só deu dinheiro para oferecer mais dignidade para as pessoas que tinham câncer e eram tratadas com tanto desrespeito de falta de dinheiro, que não davam o remédio que tinha de dar pelo SUS, é um remédio de 5ª categoria. O SUS não oferece, até hoje não oferece dignidade para nenhum médico tratar uma pessoa com dignidade. Oferece para um médico especialista R$10 uma consulta. Como é que pode isso? Então é tudo, vamos dizer assim, desrespeitoso e desonesto há muitos anos. Então meu pai tinha essa vida e eu não entendia como é que ele tinha estrutura para ter estímulo por aquilo. Até um dia que aconteceu o fato que meu pai entra em falência o serviço dele. Aí a gente tem que entender como é que Deus permite, talvez, uma pessoa que tinha uma vida de serviço de 100% em amor a Deus, e mesmo assim ele passou um período muito crítico, que foi um período que ele entrou em falência de ficar 6 meses sem pagar todos os médicos, todos os fornecedores, e tudo ir para o cartório, um homem que tinha uma obra de amor, uma obra de Deus. Como que Deus permite isso? Mas aí que vem as diferenças que a gente não entende, como que é um momento que as pessoas têm que passar por aquilo. Aí meu pai, nesse período, entrou em colapso, entrou em dificuldade financeira. O curador da fundação era o bispo da cidade, coincidentemente era meu diretor espiritual, que eu segui um exemplo do meu pai. Meu pai falava, quando você quiser se aconselhar, procura uma pessoa de testemunho, de vida santa. Era uma disciplina de cristão que ele tinha. E eu tinha esse homem como meu espelho e meu diretor espiritual. E ele então, vendo a dificuldade da fundação, na qual ele era o responsável como curador da fundação, ele fala para mim, olha meu filho, agora você tem que assumir a gestão com seu pai, porque seu pai está perdido, está 6 meses sem pagar os fornecedores e o nome dele está no cartório. Falei, mas como? Um homem que dedicou a vida inteira, 30 anos só para atender os pobres, e agora vai passar essa vergonha de tudo e ficar sujo o nome dele no cartório?
E ele falou, mas ele tem um filho que tem um talento, que você é comerciante, você é um homem de talento, e você é um homem que quer, já te expliquei que você tem que também usar seu talento a serviço de Deus. Agora é a oportunidade de você ajudar seu pai, mas você não tem compromisso de tocar o hospital. Você só tem que ajudar seu pai. Depois você que resolveu o problema do seu pai, como filho, você não tem os ideais do seu pai, você não tem a profissão do seu pai, você fecha o hospital. Depois ele concordou comigo, eu impus, falei, tá bem, eu vou ajudar meu pai, porque um filho que não ajuda o pai não é digno. Mas nunca, depois que eu pagar, nós vamos vender terra, vamos vender gado, vamos vender tudo que nós temos, mas nunca mais nós vamos falar nesse hospital, porque depois ou eu vou fechar ou põe fogo nele. Não quero saber disso. Porque eu não tenho, eu falei para ele, o senhor é um homem mais íntimo de Deus do que meu pai, do que eu, mas eu não vi em lugar nenhum que é obrigado a trabalhar com uma obra que só dá prejuízo. Nem na Bíblia e nem o senhor me prova isso. Ele falou, não, você não tem obrigação, mas você tem que ajudar. Aí eu entro e chamei a família, fiz um acordo, falei, olha, eu vou trabalhar dia e noite sem parar, vou entender o processo, vou vender os patrimônios da mamãe, mas com um compromisso, que depois nós encerramos essa parte da vida. Aí entra a história que nem eu sabia que um dia poderia existir a menor chance de 1% de eu trabalhar dentro do hospital. E como é que você chegou aos 99%? Do restante? É. Então, como é que você chegou? A história está até no livro aqui, uma história que eu conto, que eu tenho muito orgulho dessa história, porque para a gente provar que para Deus nada é impossível e os caminhos de chegar aonde tinha de chegar na minha vida, foi uma coisa inacreditável, porque no dia que eu enxerguei o final da falência do hospital, que eu tinha vendido já a terra da minha mãe, tinha vendido todo o gado da minha mãe, toda a herança da minha mãe, e tinha honrado os compromissos do meu pai e tinha negociado bem os compromissos da fundação. Porque só de eu avalizar, eu era um comerciante bem sucedido, de eu pôr meu aval nas promissórias, os bancos renovavam por 50% a dívida. E os médicos, tinham na época 23 médicos, e eu chamei eles, vocês querem avalizar os bancos? Eu toco o hospital. Tem outra maneira de eu não tocar, vocês perdoam a dívida e eu também toco o hospital. Mas era mentira, eu estava tapeando eles naquele momento. E eles, não, nós perdoamos a dívida para você, mas nós não avalizamos uma massa falida. Falei, então perdoa a dívida. Eles perdoaram, já eram 30% da dívida. Os bancos foram dando desconto. Então fui hábil na negociação e depois de 7 meses que eu estava com a operação pronta para fechar o hospital, fui tomar um café da manhã às 7 horas da manhã com meu pai, na casa dele. Falei, pai, daqui a um mês nós estamos com essa empresa sua fechada e o senhor pode descansar que honramos seus compromissos, sua palavra. E ele me deu um beijo, me agradeceu de eu ter trabalhado para ele, que antes só trabalhava para minha mãe, né? Os negócios da minha mãe eu que olhava, ele não gostava de fazenda. E aí eu fui à noite, uma reunião com os médicos, tinha 2 salas de cirurgia, a cirurgia acabava às 11h30 da noite. Eram muitas cirurgias, e os médicos reuniram comigo, os 23, eu olhei no rosto de cada um e falei, nunca mais esses homens vão me ver na minha frente, nunca mais, daqui a um mês acabou minha vida com relação ao hospital e estava me prejudicando na minha família, relacionamento familiar meu, estava me prejudicando financeiramente, que eu tinha largado o comércio. E aí então, de uma noite para um dia, aparece a história, está contada até no livro, que eu conto como que um médico foi capaz de provar para mim que eu, como leigo, também salvava a vida através de uma lâmpada. Henrique, nós vamos a um intervalo daqui 15 segundos, mas vou deixar uma pergunta no ar. Como ele é um hospital de referência hoje, nacional, implica em referência que haja também pesquisa. Então, como é que foi essa associação de pesquisa pura com a prática clínica? Você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano.
A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Só. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com Henrique Duarte Prata, que não é médico, mas entende um pouco de como fazer medicina. Henrique, eu vou te perguntar aqui o seguinte: o diagnóstico e tratamento são duas condições, uma intimamente ligada com a outra. Quando a primeira erra, a segunda também errará. Como é que venceu esse tipo de medicina, de não encostar a mão no doente, de não examinar direito, de não fazer diagnóstico? Como é que foi isso? Quer dizer, desde o começo, vocês começaram pequenos e foram crescendo. Como é que também a captação de recursos para chegar nesse ponto de diagnóstico correto e tratamento adequado? Olha, desde o momento que meu pai criou essa instituição, ele estabeleceu que uma instituição para ter credibilidade, ser séria de câncer, ela estaria atrelada à prevenção, tratamento e pesquisa. Ele falou: quando você só ficar na assistência, você não é sério. Ninguém vai te considerar sério. Você vai ser sério na comunidade, de atender as pessoas, mas a medicina que é séria, meu filho, ela está atrelada à prevenção, a tratamento e pesquisa, em oncologia. Então, nós abrimos, e ele incentivou muito o hospital a ter um avanço em prevenção de câncer, que era o diagnóstico precoce, que seria a busca ativa na comunidade, nas pessoas. Começamos com o Papa Nicolau, depois começamos com câncer de mama, e desse conceito de ampliar, e hoje nós temos 10, 12 carretas hoje fazendo diagnóstico em várias cidades, em mais de 580 municípios, fazendo prevenção de câncer de colo de útero e de mama. E dentro do diagnóstico que nós ocorrimos a forma que ele já tinha o atendimento perfeito para o paciente no primeiro diagnóstico, que o médico tinha de tomar a decisão de fazer o tratamento num conceito multidisciplinar, que era uma disciplina obrigatória, que inclusive isso é um diferencial que nós temos pelo conceito de ter os médicos período integral de dedicação exclusiva. Qualquer pessoa que tem dinheiro, quando tem um diagnóstico e tem de um clínico, ele vai tirar a segunda opinião em outro lugar, para ter conceito de avaliação se aquela é a melhor conduta do tratamento que vai se fazer. Lá em Barretos, meu pai já criou esse conceito com os médicos período integral, que toda patologia de cada tipo de câncer tem uma disciplina multidisciplinar de equipe e o diagnóstico seja discutido em equipe, não individualmente. O cirurgião, por natureza, ele acha que é para operar. Ele tem a facilidade de olhar, fez o conceito dele eu sou competente para tirar esse tumor, e finaliza o que ele quer fazer. Meu pai, desde o começo, disciplinou o hospital na condição de que o cirurgião não pode ter autonomia sem o conceito de equipe, que é o radioterapeuta, o oncologista clínico, o radiologista, a fisioterapeuta. A equipe multidisciplinar daquela patologia tem que estar de acordo com a decisão do cirurgião. Então, do diagnóstico para vir o paciente ao tratamento, ele já vem num conceito de avaliação de multidisciplinaridade de equipe. Depois ele chega no tratamento, ele encontra no tratamento uma equipe também de respaldo, que é daquela patologia, acompanhando desde o diagnóstico ao tratamento,
até o fim aquela mesma equipe, e vai ter então um conceito de trabalho multidisciplinar em toda a disciplina do tratamento daquele paciente. Porque quem oferece isso? Uma instituição que tem os médicos período integral, dedicação exclusiva. Porque o câncer em qualquer país de primeiro mundo é só dessa maneira que tem consideração de ser sério, porque o diagnóstico foi feito, cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado, tem que ser pesquisado e tem que ser avaliado, que ele não é igual, mesmo que seja parecido, que seja igual. Então nós temos hoje, atrelado a isso, um laboratório de biologia molecular, nós temos um departamento de pesquisa que faz com que todos os tipos de câncer que fogem um mínimo de um conceito de normalidade para uma pesquisa muito mais profunda, e nós seguimos uma cartilha de parceiros que são referências no mundo como sendo os melhores serviços de câncer do mundo, como somos o Hospital Irmão do Emily Anderson em Houston, do Hospital St. Jude's em Memphis, que é o hospital de maior índice de cura do mundo de pediatria, da Clínica Mayo em Rochester e de outros centros pelo mundo inteiro, como na Alemanha, na França, para seguir protocolos que dão certeza de que aquele é o protocolo, é o tratamento mais seguro e mais correto de se fazer para aquele determinado tipo de câncer. Henrique, só para a população entender, essa parceria que você falou, em busca da excelência, quer dizer que existe uma segunda opinião em relação ao diagnóstico fora do Brasil? Ou só apenas em relação ao tratamento? Não, nós temos hoje mais ou menos umas 20 videoconferências internacionais por mês. 20 videoconferências, só explicando aqui para o leigo, quer dizer, existe um contato via televisão dos médicos do Hospital do Câncer de Barretos com outros situados em várias partes do Brasil e do mundo para discutir o diagnóstico. Não, 20 só internacional. Só internacional. E com o Brasil mais umas 20, mais ou menos umas 40, 50 videoconferências sobre diagnósticos que são difíceis de ser avaliados, até por ser complexos demais. Então é discutido com outros parceiros nossos, trocando experiências com centros até igual ou até menos ou mais avançado que nós, porque nós temos parcerias de hospital irmão com os maiores centros de medicina do mundo, da França, da Alemanha, da Inglaterra, do mundo inteiro que nós temos parcerias. Henrique, você falou hospital irmão, você podia explicar essa irmandade de que tipo que é? Como é que você conseguiu isso? O hospital irmão chama direitos iguais, né? Eles podem entrar em todo o acervo nosso para pesquisa e nós temos de desenvolver todos os protocolos nossos que eles quiserem para eles, e nós temos direito de ir neles e trazer todos os protocolos e toda a pesquisa que eles têm para nós. Para o senhor ter uma ideia, agora em agosto de 2014, tinham 16 cientistas do Emily Anderson de Houston, em Barretos. Em setembro devia ter uns 8 cientistas da Inglaterra, da França, da Alemanha em Barretos, que estavam usando o acervo de matéria-prima nossa para pesquisas deles lá nos países de origem deles. E nós temos o mesmo direito de também usar a matéria-prima deles para as pesquisas de interesses nossos. Porque você entra dentro de um conteúdo que é privado e que é uma riqueza da instituição, que é o acervo dele de matéria-prima para pesquisa. E também, principalmente, nós temos muito orgulho de poder até comentar com o senhor o que me surpreendeu, que nós conseguimos ficar fomos escolhidos por uma avaliação da iniciativa privada, o Instituto Avon financiou 910 milhões de dólares em 10 anos para 50 países, 52 países, e o melhor investimento de qualidade de prevenção de câncer do mundo foi escolhido Barretos, foi o nosso projeto. E eu, que não sou médico, mas fui eu que escrevi esse processo, porque eu andei por 17 países no mundo para ver o que era fazer prevenção de câncer, para mim ter vontade de entender, ter seriedade no que eu fosse fazer. E uma história que me sinto assim
envaidecido até, no sentido de dizer, mesmo eu não sendo médico, eu pude dizer como é que deveria ser o processo de começo, meio e fim no processo de prevenção de câncer de mama. E eu tinha ficado 40 dias no Japão para um estudo mais profundo sobre o diagnóstico de prevenção de câncer. E quando eu volto ao Brasil, tinha um concurso na Avon, que concorreu à USP, o INCA, Porto Alegre, e não me lembro mais uma instituição que faziam prevenção de câncer de mama já. E nós também já fazíamos um estudo bem artesanal, bem pequeno. Mas como é que foi o mote, Henrique? Quer dizer, qual foi o pulo do gato aí para vocês ganhar isso? Foi mostrar o processo, ter responsabilidade do começo, meio e fim do processo, com uma qualidade extremamente profunda no processo. Por exemplo, o senhor tem uma ideia, na nossa época, a referência sobre iniciar a prevenção de câncer de mama, nós trouxemos um protocolo do Canadá. Aí pegamos um protocolo também dos Estados Unidos, em seguida. Mas nós vimos, porque sempre a gente estava comparando aonde tinha melhores eficiências em diagnóstico, nós vimos que a Holanda tinha um conceito de fazer prevenção de câncer de mama para o país inteiro, porque inacreditavelmente a Holanda é o país na Europa que tem o maior índice de câncer de mama da Europa. Então o governo fecha uma questão e faz um processo muito bem feito de qualidade, que é diferente de falar de fazer. Não adianta o senhor mandar, eu me lembro que no ano que nós estávamos fazendo esse processo, eu me lembro que o governo do estado de São Paulo tinha feito 1 milhão de mamografia, jogou 700 mil dentro de uma lata de lixo. Mas como isso? Porque Henrique? mesmo em São Paulo, que tem um acervo diferente de todos os estados em tecnologia, por quê? Nenhuma pessoa tem formação técnica para posicionar a mama direito. 90% dos erros é de mão de obra. Os equipamentos que já oferecem menos qualidade são os analógicos. 90% dos aparelhos no estado de São Paulo, naquela época, ou mais de 90%, eram analógicos. Então, tudo que oferecia erro e não tinha... nós evitamos esse processo. Usando o digital? Já nascemos fazendo o processo digital e formando uma escola de técnico para treinar e capacitar os profissionais que trabalhassem para nós, serem capazes de ter boa formação, porque 90% dos erros que aconteceu, nós pegamos uma experiência num país que fez uma coisa séria, que era a Holanda, e entramos corrigindo rapidamente aonde tinha a maior chance de erro do nosso processo. Qual é essa chance de erro? Quais são os erros que existiam e que vocês resolveram? Foi na formação de mão de obra, que é muito de má qualidade, muito... o Brasil não tem boas formações, as escolas são uma escola de técnico aqui é 2 anos, em qualquer país sério é de 4 anos, com muito mais capacitação. Então as pessoas entram aprendendo mais ou menos as coisas e saem fazendo. Só que um diagnóstico falso negativo é pior do que não ter feito o diagnóstico. A pessoa sai de lá convencida que não tem um câncer e tem. Então a irresponsabilidade de fazer as coisas por política, fazer por campanha, por processo, que é a coisa que o Brasil adora fazer, isso tudo é um crime, não é nem pecado, é um crime pior que todos. E nós evitamos esses erros, porque nós sempre tivemos a humildade de buscar referências aonde é sério e aonde tem uma diferença. E nós conseguimos superar a nossa referência. Então o grande valor nosso é a humildade da nossa equipe, de ser uma equipe capaz de ter humildade de buscar o que é de melhor em qualquer parte do mundo, a qualquer custo. Esse é o diferencial nosso. Henrique, você tocou num assunto muito importante que sempre temos falado aqui, em matéria de exames. Falso negativo é quando o indivíduo tem a doença e o exame dá negativo. E também o falso positivo às vezes é pior. O falso positivo, o exame dá como tendo aquilo e na realidade o doente não tem. E isso implica em condutas erradas. Então, o diagnóstico é a peça fundamental em medicina. Quando ele está errado, o tratamento vai dar errado. Agora, você falou em técnico, você está falando em técnico e o radiologista. Radiologia, quer dizer, aquele que faz o fecho, aquele que dá o laudo final. Ele tem que ser tão preparado quanto, se não mais do que o técnico. Que o técnico executa o diagnóstico final.
Você tem assim um percentual mais ou menos? Porque em medicina sempre existe um erro padrão. Qual é o erro padrão? Às vezes nem foi também feita uma pesquisa nesse sentido, em relação ao diagnóstico por imagem. Eu posso falar para o senhor muito claro sobre a referência que nós temos sobre mama. Nós temos, por exemplo, 12 carretas fazendo diagnóstico de prevenção de câncer de mama e colo de útero. Mas o de mama, que é sobre imagem, para o senhor ter uma ideia, hoje nós temos um equipamento na carreta que, quando as pessoas estão fazendo o exame o exame chegou com má qualidade, aquele funcionário, aquele técnico que posicionou a mama na carreta lá em Araçatuba, ou em Jales, ou na Bahia, ou na Rondônia, ou no Mato Grosso. Você falou isso, Henrique, quer dizer que você tem unidades móveis e centros de diagnóstico de prevenção de câncer em vários estados. Quando um funcionário erra, lá no Mato Grosso, errou lá em Campo Grande, o posicionamento da mama, no dia seguinte ele não entra mais para fazer o exame. Ele vai ser advertido de voltar para dentro do hospital e ser treinado de novo que ele posicionou a mama errada, por isso que o exame não veio... Um falso positivo. Não, o exame não teve a leitura, não deu para ter a leitura correta, a radiografia não ficou de boa qualidade. Então esse funcionário, já no dia seguinte, nós sabemos quem está posicionando e quem está fazendo o exame por minuto, por dia e por hora. Então nós temos um serviço de tremenda responsabilidade e qualidade, que a pessoa tem o direito de errar, mas só erra uma vez. Ela não repete o erro no dia seguinte. Então, aí quem avalia isso? São os radiologistas que estão recebendo a imagem online do sistema que está sendo mandado para Barretos ou para São José do Rio Preto, para a doutora Selma Maod. São 2 centros que recebem as imagens. Nós temos 8 workstations em São José do Rio Preto e Barretos pelas vias de sistema satélite que recebemos as imagens no dia seguinte após o exame das carretas. E com isso nós temos salvado milhares de pessoas que têm chance de ser diagnosticado um câncer na fase inicial, numa condição que opera no ambulatório, opera de manhã e vai embora à tarde e não vai fazer radioquimioterapia. Tanto câncer de mama como colo de útero, nós temos feito um trabalho de salvar vidas muito mais importante que o trabalho de hospital que nós temos. Embora, agora, a qualidade que nós oferecemos para as pessoas é a condição da formação, da reciclagem, das condições que nós temos de ter a parceria com esses melhores centros do mundo em qualidade, que oferecem a chance que nós temos a mesma qualidade e a mesma capacitação dos médicos e dos técnicos em conceito de primeiro mundo. Por falar em radiologia, quantos radiologistas tem lá o Hospital do Câncer de Barretos? E os exames de imagem? Vocês têm a ressonância, a tomografia? Agora temos o PET-CT. Você já tem o PET? Já? O PET está instalando agora. Tá? Vou só explicar aqui. PET é tomografia com emissão de posítrons, que é o diagnóstico quase 100%. O diagnóstico precoce do câncer por causa da glicose que entra na célula se ela for consumida muito rapidamente. Pode ser um indício de câncer. Então, vocês já montaram o PET lá? Estamos acabando a sala. Nós esse ano montamos o robô, agora em novembro. Nós vamos tocar nisso daqui a pouco. Mas o PET atrasou por causa de uma reforma, que essas coisas que não era previsto, esse aparelho de alta performance em imagem, e aí nós tivemos ter uma reforma, mas já temos um aparelho há 1 ano. A reforma é que atrasou e por isso nós temos comprado exames de fora, mas graças a Deus agora nós já temos uma fábrica da matéria-prima do PET em parceria com outros serviços de Votuporanga, Rio Preto. Temos uma fábrica de São José do Rio Preto da célula que vai fazer a matéria-prima. E então nós iniciamos agora, acho que até março, abril, nós estamos funcionando já. O serviço de radiologia lá... Quantos radiologistas nós tem temos lá? Mais de 30 radiologistas hoje. Em Barretos deve ter por volta de 26
ou 28, parece, em Barretos, e temos mais 6, eu acho que em Jales, só no estado de São Paulo. Fora nós temos no Mato Grosso, temos na Rondônia, nós temos em outros lugares, mas nós temos mais de 30 radiologistas só no estado de São Paulo, nosso, e temos mais um serviço de terceiros que é de extrema referência e qualidade no interior do estado de São Paulo, que é a doutora Selma Mauad, em São José do Rio Preto, que também deve ter mais umas 6 radiologistas trabalhando por nossos exames. Então nós temos uma abrangência imensa em diagnóstico e em radiologia, e eu acho que nosso serviço, sem dúvida, é o maior serviço e é considerado o melhor serviço em avaliação de diagnóstico pela uma pesquisa de uma empresa privada. Foi considerada o melhor serviço de 360 projetos no mundo avaliados com diagnóstico de câncer de mama. Você está falando de câncer de mama. E o de próstata do homem? Não, nós estamos com o primeiro... Anatomia patológica. O câncer de próstata, o primeiro câncer do hospital é o câncer de mama, o segundo é o câncer de próstata. Os dois já fazem 50% do câncer do hospital, do acervo que nós cuidamos no hospital, 50% é câncer de mama e próstata. Depois vem o Papa Nicolau, vem o colo de útero. Mas esse câncer de próstata também, nós temos um serviço nas carretas também e nos ambulatórios de câncer de fazer os homens de 45 anos a gente já incentiva a fazer toque PSA e quem tem um traço hereditário na família, como eu tive, meu pai teve câncer de próstata, aí eu comecei com 40 anos ao invés de começar com 45, fazendo PSA, toque e acompanhamento uma vez por ano. Como é os protocolos de screening de mama, tem o screening de próstata, tem o screening digestivo, nós temos prevenção em câncer nós fazemos colonoscopia, endoscopia nas famílias que têm câncer hereditário e o câncer de colo de útero também está inserido na carreta, o câncer de próstata está inserido na carreta e nas unidades fixas que nós temos. Mas ninguém gosta de vir no hospital para procurar doença. Mas quando você vai com a carreta na periferia de uma cidade, com a força de um apoio do agente comunitário do município, com a consciência do secretário de saúde do município, e nós entramos fazendo prevenção de câncer, a adesão para nós é uma coisa importantíssima isso, um processo muito sério. Nós temos 86% de busca ativa das mulheres na faixa de 40 a 69 anos de câncer de mama, na periferia de todas as cidades que nós buscamos a fazer prevenção de câncer. Henrique, eu vou deixar uma outra pergunta no ar, para você responder daqui 15 segundos. E anatomia patológica? Quer dizer, o estudo do tecido, da doença que está naquele tecido, que é padrão ouro em medicina. Como é que está isso no Hospital do Câncer de Barretos? Você vai me responder, além disso, sobre cirurgia robótica. No terceiro bloco, que daqui 15 segundos nós voltaremos. Vamos a um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A tuberculose é a doença que mais mata jovens e adultos em todo o mundo. E o que mais surpreende é que essa enfermidade tem cura. O tratamento oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde garante a cura de quase 100% dos casos de diagnóstico precoce. Mas o principal obstáculo para o controle da tuberculose é o abandono do tratamento, que dura cerca de 6 meses e promove melhoras significativas desde o início. A tuberculose tem cura. Basta seguir o tratamento até o fim. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estou conversando aqui com Henrique Duarte Prata,
que é gestor do Hospital do Câncer de Barretos. Pedi a técnica aqui para mostrar apenas aqui alguns tipos de tumores e como é importante fazer o diagnóstico precoce para resolver o problema e curar o indivíduo. Vamos projetar aqui então, por favor. Aqui, onde está a bola, é um meningioma, um indivíduo cujo sintoma era bambeza nas pernas. Meningioma é um tumor benigno de medula, operado, resolveu o problema. Se não fosse feito o diagnóstico precoce, esse indivíduo podia ficar paralítico. Vamos para o próximo? Aqui é um caso de linfoma. Linfoma é um câncer linfático, diagnóstico precoce, fazendo tratamento, existe cura. Próximo. Mesma coisa. O próximo, para encerrar. Aqui, aquela massa que Hipócrates achava, o ONCOS, é um leiomioma de pulmão, em que só de olhar a mão do indivíduo pode-se fazer o diagnóstico, chamada unha em vidro de relógio. Unha em vidro de relógio manda para o pulmão, e só com o exame físico, a percussão, a gente pode detectar clinicamente e a radiografia posteriormente o confirma. Mas, Henrique, vamos voltar aqui a conversa. Anatomia patológica. Lâmina, que é padrão ouro em medicina. Como é que está o laboratório lá? Olha, esse é muito importante. Nós tenho certeza que, além da gente ter uma equipe altamente capacitada, nós temos meu pai deve ter guardado desde o início do hospital esse processo de lâmina que serviu de referência para que a gente fosse tratado como ser sério, porque desde o início do primeiro processo que o hospital abriu em 67, nós temos todo esse acervo guardado de lâminas, do conteúdo que diz respeito a cada tipo de câncer que o hospital começou a tratar no início, em 67, e esse acervo nós temos até hoje. E todo esse departamento é um departamento no hospital considerado um departamento de extrema importância, ao ponto que nós temos muito orgulho de estar replicando isso hoje na unidade de Porto Velho, na unidade de Jales, com os mesmos valores que Barretos sempre teve, que dentro desse processo nós conseguimos ter dentro de todo o centro cirúrgico a análise patológica na hora da cirurgia de cada paciente, não só no próprio departamento de fazer os exames, mas dentro do próprio centro cirúrgico. Então é um departamento que tem uma equipe altamente bem preparada, bem capacitada. Nós temos uma escola de citologia dentro do hospital e treinamos e capacitamos a nossa equipe a níveis de primeiro mundo, porque nós temos uma referência e o Brasil é carente nessa mão de obra também. Então nós montamos um centro nosso de formação, de capacitação, e por isso eu acho que nós temos hoje uma excelência em serviço em patologia. Eu acho que nós temos um orgulho de dizer que nosso serviço de patologia dentro do hospital é talvez um serviço chamado, como a medicina, de ouro, porque ela tem uma exatidão de precisão de acerto, porque nós oferecemos um departamento de alta performance e a capacitação e o treinamento da nossa equipe é feita por nós mesmos. Eu queria fazer uma inserção aqui e dizer que a Universidade Federal do Triângulo Mineiro tem um convênio com o Hospital do Câncer de Barretos, e os internos de clínica médica, eles frequentam durante um mês todos esses serviços do Hospital do Câncer de Barretos. E nós temos isso há mais ou menos uns 3 anos já, e nós vamos continuar, né, Henrique? Se Deus quiser. Nós trazemos muita parceria de fora e por isso nós temos de dar muita parceria aqui dentro. Eu sou um parceiro aqui também do Hospital do Câncer de Uberaba,
que incentivo eles aqui a desenvolver uma medicina de ponta. Eles são uma equipe, teve uma renovação aqui há poucos anos atrás. Não, eu até eu trouxe aqui, você lembra quando nós fomos visitar lá o Delcio Candiuzzi? Começou essa parceria? Porque essa parceria para nós significa muito, porque eles são pessoas motivadas, são pessoas sérias, pessoas competentes, mas a instalação deles precisa ser motivada a crescer, a desenvolver, para eles terem os mesmos processos de tecnologia, de medicina que nós podemos oferecer, porque nós tratamos de 12 mil pacientes de Minas Gerais em Barretos. É muito, é absurdo. Minas é um estado rico, não merece as pessoas terem que ir tão longe para se tratar a Barretos quando tem Uberaba. Mas lá não é muito longe, não, viu? Não, mas tem gente que vem... Não, é melhor na o cidade. estado, é melhor tratar mais perto. Mas claro. E Uberaba tem um serviço hoje que a gente tem muito orgulho de estar fazendo uma parceria com o Hospital de Câncer de Uberaba, para que eles possam também aproveitar o acervo e as parcerias que nós temos internacional. Nós ficamos muito sérios, ficamos assim, altamente na performance mais alta de medicina, porque nós buscamos muita parceria com os grandes centros. E eu acho que é isso que os centros que são mais menores que nossos, têm que crescer para poder oferecer a mesma qualidade para os pacientes. Hoje qualquer pessoa na internet sabe a linha de tratamento que é oferecida, se é de primeira, se é de segunda, o remédio se é de primeira ou de segunda, os equipamentos, todo mundo sabe, hoje não tem ninguém ignorante. Então o fato é que o Hospital do Câncer de Barretos tem essa responsabilidade hoje, eu faço para a minha equipe, de desenvolver parcerias também, em agradecimento às parcerias que nós recebemos, entendeu? Ô Henrique, você falou 500 médicos lá. Entre Barretos, Jales e Porto Velho, ao todo. O que a gente está querendo falar aqui é que o Hospital do Câncer de Barretos tem, abre e fecha aspas, porque não é comércio, tem filiais em quantas cidades que você falou? Nós temos filiais, eu acho que em 6 estados, mas de centro de diagnósticos. De tratamento nós temos 3 unidades em Barretos, uma em Jales e uma em Porto Velho. Me motivou muito para Porto Velho, porque imigram por mês mais de 3 mil pacientes só da Amazonas para Barretos, todo mês. E isso é desumano, porque eles andam de 3 a 4 mil quilômetros de média para chegar em Barretos. E isso é totalmente desumano, então por isso eu estou montando um serviço novo em Porto Velho, já estou lá há 3 anos e fiquei extremamente motivado a ver se eu diminuo esses 3 mil quilômetros de distância na média, de 3 mil pessoas por mês que vêm para Barretos. Henrique, você construiu lá agora o IRCAD. Depois você vai IRCAD em relação à cirurgia robótica. Ou não? Videolaparoscópica e robótica. E robótica. Vocês estão operando já lá com o robô? O IRCAD primeiro deu a oportunidade da gente estar apto a estar desenvolvendo a medicina mais humana, que é a medicina minimamente invasiva, e capacitando, inclusive, 30% de graça os médicos de hospitais públicos. Porque quem tem direito a essa medicina, por ela ser mais exata, ela também é mais cara. É só a medicina privada. E nós, então, tivemos uma parceria. Eu quero contar fazer um parênteses disso, para o senhor ver a importância desse centro. Ele deve ser considerado hoje o 2º melhor e maior centro do mundo em informação de capacitação de cirurgia minimamente invasiva. O nosso amigo, querido Dr. Drauzio Varela, professor Drauzio Varela, que conhece a medicina do Brasil inteiro, não conhecia o IRCAD de Barretos. E há uns anos, a questão de 2 ou 3 anos atrás, foi para Israel, a convite de 20 médicos com a equipe, para ver um centro avançado em centro de treinamento de medicina minimamente invasiva e robótica. Quando eu convidei o Dr. Drauzio para conhecer Barretos, ele ficou assustado que o centro que ele foi ver em Israel era metade do nosso e metade da qualidade do nosso. E ele então falou, que coisa, eu sou um médico, conheço o Brasil inteiro e não sabia que Barretos tinha um centro no nível de capacitação de formação de medicina videolaparoscópica e robótica, como o IRCAD existia em Barretos, que é uma filial da França, num processo da França e da Alemanha desse centro avançado de treinamento de capacitação médica. E ele, então, se torna, inclusive, um garoto propaganda do hospital esse ano, no 0500, uma campanha que nós fazemos uma vez por ano, em orgulho de saber que o Brasil tinha um centro
tão mais avançada que qualquer centro que existia em Israel, em qualquer parte do mundo, que ele conhece toda a parte de todo mundo. Em medicina avançada, que é a robótica e vida laparoscópica. E graças a Deus, hoje nós temos uma escola de formação desses, e capacitação desses profissionais. Henrique, nós estamos caminhando para o fim do programa, temos apenas 2 minutos. Como é que você conseguiu isso? Olha, como é que você conseguiu montar em Barretos um centro de referência mundial de cirurgia hoje minimamente invasiva, quer dizer, que a invasão é muito pequena, opera por videolaparoscopia às vezes. Como é que você conseguiu rapidamente? Como é que você conseguiu financeiramente montar isso lá? Olha, eu conto isso nesse livro. Eu estou mostrando isso aqui com muito orgulho, porque esse livro me deu a chance de eu detalhar em fatias todo o processo de uma história de 50 anos de uma família que se dedicou à causa de humanística, de salvar vidas, e mesmo eu não sendo médico, mostra lá. E aqui até estou com a identidade minha, que eu estou de chapéu, e agora eu descolei esse chapéu, fazia 20 anos que eu tenho essa fotografia aqui com meu pai, e esse livro ficou tão importante na história de ajudar as pessoas, que eu vou fazer um programa de televisão agora em fevereiro, na Rede Vida Televisão, para contar a receita desse processo, que o senhor está me perguntando, como é que isso deu certo, e eu vou estar com a imagem que eu estou aqui, vou estar com esse chapéu para mostrar que eu também sou um boiadeiro, um peão de boiadeiro, não sou médico, mas aprendi o que devia ser feito de honesto e de sério para salvar vidas. E esse processo é um processo que é uma receita simples, é uma receita de uma verdade absoluta, que está multiplicando. Inclusive eu estou fazendo uma unidade nova em Porto Velho, 100% com a receita desse livro. Esse livro aqui, só em Porto Velho, na Amazonas, esse mês de dezembro, depositaram 5,5 milhões, e pessoas que leram esse livro e vão depositar muito mais dinheiro, pessoas que leram esse livro e não conhecem o hospital. Então o processo desse livro vai me dar essa oportunidade de responder isso que o senhor está falando, em detalhes, ensinar a receita do bolo. E eu estou muito orgulhoso também que 30 empresários de Florianópolis, agora entre Natal e Ano Novo, me ligaram porque leram o livro e assumiram um hospital que estava sendo fechado de portas, último mês de aviso prévio, e assumiram o livro. Muito obrigado aqui pela entrevista, faço votos de sucesso, que continue neste trilho e principalmente deixe isso para os seus herdeiros também. Se Deus quiser. Muito obrigado. É nossa obrigação. Até o ponto Vista Medicina na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.